Olha aí, olha aí. Opa! Não, Olha aí. olha aí. Porra, Agora tá tranquilo. isso é uma carroça, porra. Agora a gente vai resolver esse negócio aí. Porra, E aí, meu agora caro, como é que você tá, rapaz? tudo na paz, tudo que é lindo. Tudo na paz, né? Tirando o Vasco, tá tudo bem. Pô, mas isso daí, cara, era até um lance que eu ia falar contigo, né? A gente é mais ou menos da mesma geração, né? A gente já viu alguns instantes assim bem escrotinhos, né? Bem pesados, né? Mas nada como isso que vem acontecendo nos últimos 12 anos. É. Isso daí assusta muito, sabe? Você tem a impressão de que é um arranhão definitivo, um arranhão muito profundo na nossa história? Não, é um arranhão muito profundo, não tem a menor dúvida, né? Mas sabe o que acontece, cara? O Vasco tem um negócio que é a sua torcida, né, cara? A torcida do Vasco, eu costumo dizer que é o maior patrimônio do nosso clube, é a torcida do Vasco, e é mesmo. E não é conversa fiada, é sério. Então, se fosse qualquer outro clube, esse mergulho profundo, nas profundezas do inferno, não voltaria. Mas o Vasco tem a sua torcida. O que me preocupa, aliás, também é essa divisão que vem acontecendo, embora o fomento político sempre tenha existido dentro do Vasco, mas essa divisão na torcida. E aí isso me preocupa, porque aí, se a gente perder, se o nosso maior patrimônio, se o nosso torcedor se dividir e entrar nessa guerra política aí a coisa tende a ficar ruim. É realmente muito complicado, né? Você vê gente espalhada por aí que ainda tem muita esperança, que diz assim, eu vou assistir a Série B, eu vou acompanhar no Campeonato Carioca, não vou deixar de ser vascaíno, e tem outros que chegam e dizem, olha, eu já tô por conta, eu já não aguento mais, meu coração é frágil. Mas eu compreendo, bicho, eu compreendo isso e não sou contra essas pessoas, não. Sinceramente, eu também não sou daquela teoria que, tudo... Não, eu entendo perfeitamente, o cara tá invocado, não quer mais pagar, não quero mais saber disso. Claro que ele precisa ser reconquistado, natural isso. O que me preocupa, na verdade, são as campanhas, ou a campanha, ou esse movimento que rolou aí, que, graças a Deus, eu acho que não teve sucesso, de desassociar, de asfixiar o clube, entendeu? Agora, o cara fica puto, eu não vou pagar mais essa merda, eu não quero mais saber. Eu entendo plenamente e compreendo e absolutamente não julgo mais ou menos vascaíno. Aliás, isso, a meu ver, é outra questão que tem que ser mudada na cabeça do vascaíno. Quando eu falo, outro dia eu falei isso na transmissão lá, mudanças de mentalidade, em relação a isso, essa coisa de o Vasco é muito assim, né? O amor é incondicional e é tão forte que as pessoas se acham, muitas vezes, mais vascaínas do que as outras, e isso às vezes é ruim. Então não tem esse negócio, o cara é sócio ou não é sócio, é mais vascaíno, é menos. Não, todo mundo é Vasco, todo mundo é Vasco. Então acho que essa mentalidade também precisa mudar um pouquinho, entender que o Vasco é grande demais e consegue abraçar todo mundo, e todo mundo tem que respeitar as diferenças que existem, cada um com seu cada um. Alex, o que você, como torcedor, o que você espera do Marcelo Cabo como técnico? Cara, olha só, eu achei assim, o que acontece? Isso é uma outra questão também que é muito conversada, muito discutida nos grupos e tal, e a galera vascaína reclama e bate de frente e tal. Dá a impressão que se tinha, e aí o que eu vou falar agora certamente vão dizer que passa pano, eu já estou acostumado com isso, que não sei o que da diretoria. Eu não estou preocupado com a diretoria, a única preocupação que eu tenho com a diretoria é que ela trabalhe. Isso aí eu vou cobrar, e todo torcedor do Vasco tem que cobrar, seja qual for a diretoria, né? Mas o que eu entendo é o seguinte,
não tá ali na prateleira o Guardiola, tá ali o Guardiola e o Marcelo Cabo. Não tá ali o Messi e o Marquinhos Gabriel. Você tá entendendo? Aí o dirigente vai lá, tem o Messi, não, mas eu vou contratar o Marquinhos Gabriel. Não tem o Guardiola, não, mas eu vou contratar o Marcelo Cabo. Porra, não é isso, cara. Então, assim, você precisa alinhar uma série de fatores, né, e principalmente sob o ponto de vista da questão financeira para você contratar. Então não adianta você querer achar que vai trazer, vamos trazer o Guardiola. Não dá, cara, não dá. Você tem que colocar a mão onde você alcança. Então, primeiro, esse é o primeiro ponto. Um outro ponto importante, a meu ver, é que em se tratando de Série B, e essa é a prioridade, né? A volta, o que já não deveria ter acontecido nem na segunda vez, mas nós estamos indo pela quarta vez do rebaixamento, né? É lamentável, mas o que tem que ser feito em relação à questão do futebol, né? É isso. Eu acho que você tem que pegar um técnico que conheça ali a Série B, e o Marcelo Cabo conhece muito bem, ele conhece como joga, ele conhece quem joga, de que maneira jogar. Então eu acho que é pertinente, cara. Eu acho que é pertinente. Eu tô esperançoso em relação a isso, pela experiência que ele já carrega pela Série B. Agora, se lá na frente vai funcionar, ou se lá na frente ele volta para a Série A, e na Série A aí já é um outro departamento, é um outro papo, e ele não estiver preparado, aí a gente vê lá na frente. Mas eu acho que nesse momento, eu acho que é um nome que encaixa, o perfil que encaixa para o momento. O Jorge Salgado, ele está pedindo silêncio, né, nessas negociações que têm sido feitas, né, você deve estar acompanhando, né, e surgiram alguns nomes que foram confirmados, no caso o Hernando e o Marquinhos Gabriel. E de ontem para hoje, o Wellington Nem, o Jean, goleiro, e o Morato, né? Você pensa que esses são bons nomes? Você entende como bons nomes, Alex? E o Zeca, né? Tem o Zeca também. Tem o Zeca, ambidestro, né? Eu gosto desse garoto. Eu gosto. Aliás, aqui, aí voltando, né? Quando a gente fala a questão financeira, isso também acaba da mesma forma influenciando na contratação. Também é o meu caso, né? Não é ter, tem um Messi ali, não vou contratar o Messi, não, como aconteceu na temporada passada. Tinha o Cristiano Ronaldo e o Ribamar, não, vou contratar o Ribamar, que eu acho que o Ribamar, não é assim, né? Então você tem que contratar jogadores que se encaixem dentro do teu orçamento. É claro que é preciso que aquela galera que trabalha no futebol, e por isso que é importante a profissionalização do futebol, que essa galera seja competente. Tem que ser cobrada, tem que ser uma galera que conheça muito de futebol, até porque a concorrência é gigantesca, né? Você tem a concorrência dos caras que têm dinheiro, né? Por exemplo, um Palmeiras da vida. O Palmeiras da vida apareceu um baita jogador lá no Rio Negro do Amazonas. O Palmeiras também está de olho, não é só... Claro. O Palmeiras também está de olho, e os outros times aí que têm condições financeiras melhores, né? Então, quer dizer, além de você concorrer com esses grandes potenciais de compra, você ainda tem a outra galera que também está ali na mesma briga, tentando buscar. Atlético Paranaense, Santos, que também está na pindaíba lá financeira, mas está lá brigando. Então, assim, o filtro é cada vez mais estreito, mais complicado. Essa galera que está vindo, se você falar assim para mim, Calheiros, você está feliz da vida com os nomes? Não, eu preferia o Messi, eu preferia o De Bruyne, eu preferia todos esses caras, né, cara? E o Vasco, em uma época, conseguiu trazer não jogadores de ponta no futebol internacional, mas jogadores de ponta no futebol brasileiro. E hoje isso é muito difícil, praticamente impossível, né? Então eu acho que tem que priorizar pagamento de salário, tudo isso. Tem que arrumar a casa, e arrumar a casa mesmo.
estruturar a casa mesmo. Não adianta fazer como o Cruzeiro fez, que tinha vários jogadores lá. Putz. Né? E aí você vê, tem uma hora que o preço, a conta chega, né, cara? Então eu acho que é isso. Esses nomes, eu acho que o Hernando, eu tive dando uma pesquisada, é um zagueiro que tem uma característica de mais velocidade, é um zagueiro experiente, eu acho que tem que ter uma mescla de jogadores experientes com a garotada, acredito muito na garotada. O Marquinhos Era isso que eu ia te perguntar. Também. Muito na garotada, eu acho que o Marquinhos Gabriel pode ser um jogador útil, gosto do Zeca. O Wellington Nem é um jogador que vai passar ainda por testes aí, principalmente clínicos, né, para saber se é possível jogar. E esses jogadores, cara, o que eu vejo, o Morato também é um jogador que pode ser interessante, mas o que eu vejo e que me chama atenção e que me agrada é a percepção das carências do elenco. Não é aquela coisa de botar um jogador, vou trazer um jogador que está oferecido ali, mas o cara vai ser o 7º volante. Mas vamos trazer porque é do empresário e tal. Não, né? Vamos trazer aqui, por exemplo, o Wellington Nem, que não seja o Wellington Nem, tá? Eu preferia, por exemplo, o Janderson, que está no Atlético Goianiense. Mas é um jogador que o Vasco não tem, de características que o Vasco não tem, que sentiu muita falta, inclusive, na temporada passada, que quem fazia isso era o Rossi, que era um jogador de velocidade, aquela válvula de escape. Exatamente. Jogador de beirada, né? Aquele cara que... Exatamente. Você vê que o Luxemburgo, por exemplo, ele não teve opção, cara. Quando ele montou o time lá, e eu perguntei isso, inclusive, para ele na coletiva, a transição do Vasco, cara, é uma transição de tartaruga. O Andrei é lento, o Marcos Júnior é lento, o Léo Gil, então nem se fala, é lento, Benítez lento, jogadores lentos. E ele tinha o Raul, por exemplo, na temporada de 2019, que o Raul, mas o Raul é craque? Não, mas era um jogador com mais intensidade, mais velocidade. Tinha o Marrone, que era um outro jogador que corria com uma velocidade absurda, o Rossi, e ele perdeu todos esses jogadores. Então, o que eu tenho visto com bons olhos nesses primeiros movimentos em relação à contratação é na percepção das deficiências, que são muitas, de elenco. O Thiago Reis. O Thiago Reis se apresentou, né? Pode ser utilizado. É um grande... é um garoto ainda e tal, mas, por exemplo, é um centroavante, um jogador de área, que não tem o Cano e tal, mas não tem um jogador de área, da finalização, né, mais fixo. O Cano sai, se movimenta. Então, acho que isso vai dar mais opções para o treinador. Entendeu? Também contando que o Cano vai ficar, né, Alex? Porque ainda tem isso também, né? Eu acredito que fique. Agora, desses jogadores que não foram na barca, né? Você aprecia algum deles, desses jogadores que ficaram? Você acha que pode somar de repente? Eu acho que sim, cara. Os que ficaram, eu acho que sim. Eu acho que até o próprio Leandro Castan, porque o cara não desaprende a jogar, né, cara? O Leandro Castan, eu acho que o que precisa, o ideal é que pelo menos trouxessem 2 caras cascudos, 1 ou 2 caras, mas cascudos mesmo. Aquele cara assim que chamasse para si a responsabilidade, que metesse a cara, um cara consagrado, entendeu, cara? Esse cara, para chegar ali, numa coletiva, num momento ruim, o cara chegar ali, não, mas quem tá falando aqui você entendeu? Eu acho que o Vasco pecou muito na temporada passada no Brasileirão por causa disso, porque as referências, com todo respeito, não são referências que você possa, te dar um suporte. O Fernando Miguel é um goleiro, né? Não é um goleiro espetacular, não é um goleiro ruim, mas também não é um goleiro espetacular, não foi campeão. Que títulos o Fernando Miguel tem? Que títulos o Pikachu tem? Entendeu? Então eu acho que isso pra garotada é diferente de você olhar pro lado e ter lá um Mauro Galvão. Isso a gente tava conversando lá com o Pedrinho, com o Felipe, sobre isso. Porra, os moleques que entraram, tinha lá o Mauro Galvão, tinha lá o Evaí. Porra, uns caras que na pior, o negócio tá ruim, os caras seguram a onda. Entendeu? E esses jogadores que estão lá no Vasco, Henrique,
Pikachu, são experientes e tal, mas não são jogadores. Não tem rodagem, né? Não tem espírito campeão, não tem, entendeu? Quer ver um cara que é contestado, mas que, porra, que tem que dar o braço a torcer? É o Egídio, cara. O Egídio, que é contestado, criticado, não sei o quê, mas o cara ganhou tudo, bicho. O cara ganhou tudo. Então o cara não ganha tudo por... Porra, se o cara não nasceu virado pra lua, né? Mas é um cara que é um cara cascudo, tem experiência, já passou por situações, ele sabe como é ganhar título, ele já conviveu com elencos que ganharam título. Então, essa experiência eu acho que é importante lá no Fluminense. Com o Nenê também, um cara cascudo, o Fred. Então, acho que no Vasco, por exemplo, o Castan é esse cara. Apesar de ter sido muito criticado, eu acho que o Castan ainda é esse cara. E o Vasco precisa de pelo menos mais uns 2 caras cascudos para segurar a onda ali, entendeu? Eu gosto do nome do Jean, né? Que tá no Atlético Goianiense, apesar dele ter lá os problemas dele e tal. Eu não gosto por causa disso. Ele é um cara que é ruim da cabeça, né? Mas dentro de campo é um bom goleiro. Eu acho que ele está acima do Miguel, mas eu acho que o problema na cabeça dele, né? O problema de cabeça dele é um problema que aí é uma questão ideológica, e aí é uma opinião minha a respeito à contrariedade, mas não cabe na história do Vasco um jogador assim. Tá entendendo? Alex, não que tenha ganhado tanto, mas agora você citou o Egídio, me veio na cabeça, e você vai lembrar, um lateral esquerdo que o Botafogo tinha e o Vasco foi lá e adquiriu, ficou no Vasco por um tempo, chamado Jefferson, que a torcida passava raiva com ele pra caramba, mas que o cara conseguia ter lá o grau de eficiência dele, né, e jogar. E os laterais no Vasco, né, cara, sempre sofreram muito, né? Tanto na direita quanto na esquerda. O Felipe mesmo, que é um dos maiores, se não o maior vencedor no Vasco, o maior campeão, né? Que o Luizinho até na última transmissão falou que tá raro as contas do Felipe e tal. Luizinho Quintanilha, mas o Felipe sofreu muito, cara, também. E o Felipe é um extra sério, né? Um dos maiores que eu já vi jogar. Então, Felipe não era nem o titular na categoria de base, era o Bill, né? Ele era reserva do Bill. É isso aí. Ele era reserva do Bill, cara. Pode crer, bem lembrado, era isso aí, cara. Então eu acho isso, eu acho que o caminho é esse, realmente misturar ali a base, tem bons valores na base. Hoje quem são os bons valores da base, Alex? Rapaz, olha, pra você, quem você escalaria de cara? Pra mim, eu gosto do Menezes, que é um zagueiro que tem pouca oportunidade lá, mas eu acho que ele pode ser puxado pra cima. Eu acho que o Miranda também é um zagueiro que ainda é jovem, ainda é imaturo, ainda precisa até de mais força física, mas é um zagueiro que tem que ser olhado com carinho. Na esquerda, o Riquelme ainda tem que apresentar, né? Porque o Riquelme é uma joia, assim como o Caio Eduardo, que está inclusive na seleção brasileira. São 2 joias, são 2 jogadores espetaculares, mas jogar na base é uma coisa, um profissional é outra, completamente diferente, né? Mas eu acho que de agora, que já dá para aproveitar, de agora você tem o Galarza, você tem o MT, eu gosto muito do futebol do MT, um jogador moderno, joga de cabeça erguida, Laranjeira, o Figueiredo, esses 4 para mim são jogadores que estão muito mais próximos de estarem prontos do que está na base, entendeu? Ainda falta, mas são 4 jogadores, MT, Laranjeiras, Galarza e o Figueiredo, são 4 jogadores que eu acho que podem ser muito utilizados já, de imediato. E aí você tem o Peck mesmo, que desceu depois. Eu gosto do Peck. Bom desceu. Jogador. Gosto do Caio Lopes. Caio Lopes também é outro jogador. Entendeu? Eu acho que o Vasco
Só que não dá pra você pegar essa molecada e achar que vai resolver, cara. Não é uma situação como a do passado, uma situação que a gente viveu, não sei se você vai lembrar, mas claro que vai lembrar, do jeito que você é fanático, você vai lembrar de cara, que a gente viveu um momento muito esquisito no Campeonato Carioca e o Lopes substituiu todo mundo, né? Colocou a meninada para jogar, né? Colocou. Afinal, contra o Flamengo, ele sacou 6 jogadores. E aí deu certo, né? Colocou a meninada em campo, Giovani, Acácio vindo do Serrano, né? De Petrópolis. E trocar um goleiro, apesar que aquela história lá tem uma história sobre isso, né? Que aquilo, na verdade, foi uma pegadinha do Antônio Lopes. Fala-se isso, né? Na verdade, houve um jogo anterior, Vasco e Flamengo, que eu acho que, inclusive, eu não me lembro agora se o Vasco até ganhou. E que já existia a ideia do Antônio Lopes substituir esses jogadores. E aí ele colocou, teoricamente, o time que era o titular, com o Mazzaropi e tal, não sei o quê, nesse jogo anterior contra o Flamengo, que não valia nada. E o Flamengo achou que era aquele time. Só que ele já tinha programado essas 6 substituições. Então não foi um negócio meio que vou substituir em cima da hora, não. Foi uma coisa meio já programada com antecedência. Você sabe que foi esse o campeonato que me fez virar vascaíno, cara? Eu tava no Maracanã. Eu também, pô, na final, pô, aquele gol do Marquinho, cara, pô, eu fiquei louco, eu chorei, eu vibrei de uma tal maneira, cara, porque aquilo dali foi espetacular. Porque até então é o seguinte, eu sou filho de nordestinos, né? E o meu pai não tinha time de futebol, né? Então o que acontece? A gente tinha ali um cara que morava do lado, o vizinho, né? Que, porra, via aquilo e dava pro moleque a camisa do Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro com Éder, com Reinaldo, Jorge Valença, o goleiro era o João Leite. Então, porra, pelo amor de Deus, aí, porra, sou atleticano. Aí o meu pai, pô, bora assistir o jogo do Vasco no Maracanã, a final, cara, putz. Aí o Marquinho vai e faz aquilo, aí, porra, eu saí de lá, eu sou Vasco. Sou Vasco, a partir dali virei Vasco. O Vasco é um negócio... O Vasco, cara, o Vasco não é moda, né, cara? E por isso que eu falo que lógico que a gente sofre, a gente fica triste, a gente fica aborrecido, a gente... Tudo. E tem todos os motivos, principalmente aí nos últimos, sei lá quantos anos, mas o Vasco não é moda, né, cara? O Vasco não é moda. A torcida já mostrou isso, torcida com número de sócios aí, um movimento que cresceu de se associar do próprio torcedor. Cara, entendeu? Agora, é claro, tem quem vença, que aí aparece um monte de torcedor quando tá ganhando e tal, mas o Vasco não, o Vasco tá aí sempre, cara. O Vasco não é moda. Agora, Alex, qual foi a tua derrota mais sofrida e a vitória mais espetacular que você já vivenciou? Cara, a mais espetacular, Vasco e Palmeiras. 4-3. Aquilo ali foi um negócio... Putz, cara. Aquilo ali foi um negócio assim... Cara, aquilo ali é o seguinte, eu acho que todo moleque, né? Hoje as gerações estão um pouco diferentes e tal, mas como você muito bem disse, né? Que nós somos mais ou menos contemporâneos, a gente sempre, desde moleque, sempre sonha jogar futebol, bater bola, tem aquela relação muito próxima com o futebol, sempre, né? Sempre foi assim, muito de ir com uniforme, de querer ser jogador, aquele mundo. Eu me lembro do Maracanã antigamente, você entrava no Maracanã, era diferente, né, cara? Aquele túnel. Pô, tu lembra de 82, tu sabe como é que é aquele túnel, aquela luz, que é um negócio impressionante. Né? Eu assisti da geral, cara. Pô, então, mas a geral também, espetacular. Enfim, futebol é um negócio assim, desde moleque você tem essa coisa de querer jogar e tal. E aí, você sempre alimenta, porra, vai jogar botão, os mais antigos jogam botão, você sempre alimenta aquelas situações inusitadas, inesperadas, inacreditáveis, uma virada em que todo mundo em roda de conversa, agora de zap, porque sempre tem aquela coisa, porra, o outro time e tá ganhando no último minuto, o gol no último, sempre tem essa história de virada no último. E o Vasco fez isso, cara. Ele fez o conto de fadas, o sonho impossível, o Vasco realizou nesse jogo.
realizou nesse jogo, cara. Um negócio inacreditável aquele jogo. Eu nunca mais esqueço daquele jogo. Tirou um 3-0, cara. Eu sei que você... Eu sei que você trabalhou na Física e Forma também, você passou um tempo na Física e Forma, e eu era da Centauro, né? Cara, eu era gerente da Centauro, os caras iam socar o vidro, cara. Quando deu 3-0, cara, ele tacava coisa no vidro pra me irritar. E aí eu falei, putz, cara, eu não vou poder sair daqui. Aí daqui a pouco, porra, amigo, vem 3-1, 3-2, 3-3, virou. Cara, e era uma época que tava beirando o Natal, né? Eu saí de lá extasiado. Aquele foi meu presente, pô. Eu tava trabalhando nesse dia também. E aí, cara, na época do Teletrim, né? Tinha aquela mensagem naquele aparelhinho, né, cara? E aí, porra, nego me sacaneando. Aí, pô, Júnior Baiano foi expulso, Júnior Baiano é Mengão, os caras me sacaneando. Puts. E eu fui pra casa. Mas, cara, não sei porque alguma coisa me dizia que o Vasco não ia perder aquele jogo. Não sei porquê, honestamente. E aí fui pra casa com 3-0 nas costas e 3-1. Eu tava voltando pra casa. Quando eu cheguei na minha... aí cheguei na minha rua, morava na Tijuca nessa época. 3-2. 3-2. E aí, cara... Foi 3-2, eu tava chegando, uma coisa assim. E quando eu tô subindo a minha rua, e eu morava ali na General Roca, na Tijuca, ali próximo à praça, tem o restaurante lá, o Galeto, Fórmula 1, inclusive, fazendo um jabá aqui pros amigos lá do Galeto, vascaínos, portugueses, vascaínos. E aí eu tô ouvindo os caras pulando, já comemorando, mas um negócio assim, já... E aí, cara, eu já subi minha rua, eu morava um pouco acima, uns 300 metros acima, já chorando. Quando eu entro em casa, meu pai tava em casa e tal, saiu o gol do Romário, cara. E o meu pai, que na época, isso tem 20 anos, né? Tem 20 anos, né? Não, 20 anos, 21 anos. Meu pai tá com 84, 83, 84, meu pai tinha 64 anos. Ele pulava igual criança, cara. Negócio, uma imagem surreal, cara. Nunca vi um negócio daquele. Nunca vi um negócio daquele. E aí, cara, foi um negócio. E aí os vizinhos, todo mundo na janela, torcedores, inclusive, de outros times. Eu fico até emocionado, maluco, de lembrar aquele momento, bicho. Impressionante aquilo. Aquilo eu nunca vi um negócio igual. E olha que eu já fui a jogo desde, sei lá, 5 anos de idade, bicho. Impressionante. Então, assim, e a derrota? A derrota é uma derrota que me marcou muito, mas não foi nem tão, assim, significativa em relação a título, nada. Foi um jogo contra o Fluminense, você também deve lembrar desse jogo, que o Vasco precisava ganhar no tempo normal e foi o 2-0. Você lembra disso? Deus me livre. O Washington. Que o Vasco conseguiu, cara. O Vasco teve um jogador expulso no tempo normal, o Fluminense, que tinha um timaço, estava ganhando, e o Vasco conseguiu empatar no finzinho com o gol do zagueiro Leonardo. Uma falta do Giovani bateu, o Leonardo. Quer dizer, o Vasco conseguiu ali o mais difícil, que era empatar um jogo que estava perdido com um a menos, com o Fluminense. E aí, na prorrogação, o Vasco não tinha mais condicionamento físico, né? E aquilo ali para mim foi muito traumático, porque o empate era impossível daquelas circunstâncias, e o Vasco conseguiu. Depois... Pra mim foi muito forte a cena do Washington pegando a bola e, avacalhando com a Cássio, né? E depois, metendo por cima, meu ídolo no chão, né? Aí eu falei, putz, cara, eu saí, muito mal também desse jogo. Mas eu acho que o mais dolorido foi 4-0 Bangu. Na década de 80 também? Não, mas porque é o seguinte, eu moleque. Né, cara? Cara, eu, moleque, eu ainda fui acusado de trazer má sorte, porque tava num grupo de adultos, porque eu tinha mijado na bandeira. E, disseram que tinha sido por causa de mim, pô. Então foi você, né? Fui eu. Alex. Era timaço, né, cara? Putz, era Marinha, era timaço. Aí tinha que respeitar, né? A gente até teve a oportunidade de vislumbrar agora um pouco com o material que a Globoplay lançou, né? O Dr. Castor, né? Que, maravilhoso aquilo. E a gente vê o Deco com uma coragem imensa, dando... Ele é corajoso pra caramba, cara peitudo. E ele dando as declarações...
E o Gilmar também, porra, adorava o Gilmar. O Gilmar era a asa negra do Bebeto. Você lembra disso? É, verdade, verdade. Levava muito azar com o Gilmar, cara. Pegava muito o Gilmar, cara. E, pô, tinha ali eu me lembro, o Macula, depois veio pro Vasco, antes tinha o Mococa, tinha uma galera legal. E o Vasco teve, né, cara? O Vasco pegou o Arthurzinho, pegou o Mário. Que jogador, cara. Porra. Foi ontem. Foi ontem. Ontem eu tava no YouTube, e aí comecei a ver, cara. Aí fui ver Vasco e Grêmio 3-0 no Maracanã, em 84, que eu tava lá também. Roberto Dinamite, Arthurzinho, Mário, cara, que timaço. Aí depois fui ver Vasco e Portuguesa, 5-2 lá no Canindé. Cara, que timaço aquele time do Vasco. Foi o jogo do gol de placa do Vivinho? Não, foi bem antes. Esse do Canindé, o Vasco foi no Canindé. O time do Vasco, eu lembro como se fosse hoje. Roberto Costa, aí tinha Edevaldo, que era criticado pela torcida, pegava no pé, mas era um baita lateral. Edevaldo, Ivan, Daniel Gonzalez e Ayrton. O meio-campo era só Pires, Arthurzinho e Mário, e no ataque Mauricinho, Roberto e quem jogava pela esquerda, minha gente? Daqui a pouco eu lembro. Mauricinho, Roberto e... Ô, meu pai, não era o Romário ainda não. O Romário veio depois. Mauricinho, Roberto... E Marquinho, porra! Marquinho Carioca. Marquinhos, cara. Aí depois o Romário veio... Porra, bicho. Era demais. Era demais, cara. Demais. Alex, vamos partir para um momento nostalgia aqui, meu caro. O que acontece? A gente já falou do Vasco. Agora vamos contar a história de Alex Calheiros, né? Amigo, nesse trabalho, conversando com algumas pessoas, eu vi que você é um organizador por natureza. Onde você chega, você organiza a casa. E eu te pergunto, como é que isso se manifesta nos teus trabalhos, meu caro? Essa mania de organização. Assim, na verdade é a questão do espírito de liderança, né, cara? Isso é meu, assim. E eu tento administrar isso, cara, porque às vezes é mal compreendido, entendeu, cara? Tomar a frente, primeiro que eu sou agitado por natureza, durmo muito pouco, então Jura, cara? Eu durmo 4 horas por noite, normalmente, assim, de boa. Cara, eu fiz numa mesma época 2 faculdades ao mesmo tempo, cara. Fiz jornalismo e cinema juntos. Fazia uma de manhã, trabalhava à tarde, de noite fazia outra. CCA e Darcy Ribeiro, né? Era, entendeu, cara? E tinha que entregar trabalho para aqui, trabalho para ali. Tudo bem que eu também trabalhava na área acadêmica, então isso me facilitou muito, mas eu dormia 2, 3 horas por dia, assim, mas de boa mesmo. Eu gosto disso, eu sou assim, eu funciono dessa maneira. Minha cabeça o tempo todo tem que estar pensando troço, bolando coisa e criando. Então, assim, isso é meu. E às vezes, cara, isso eu sei que eu tento segurar um pouquinho, que às vezes as pessoas interpretam isso como eu tô querendo, e não é nada disso, né, cara? Eu por exemplo, cheguei lá na Vasco TV, cheguei lá, já apresentei um projeto mirabolante lá, mas é meu, cara, não é porque eu queira passar por cima de ninguém, não é nada disso, mas é meu. A minha ideia é sempre tentar tirar o melhor possível, fazer o melhor possível. Então, funciona assim. No pop bola até foi difícil, né, cara? Porque a galera, primeiro tem uma galera cascuda, uma galera competente pra caramba, também 200 anos nessa praia, entendeu, cara? Mas eu já cheguei atropelando um monte de coisa, e a gente no início teve ali alguns arranca-rabos, mas depois o pessoal entendeu que é o meu perfil, cara. Não é por maldade, é o meu jeito de ser, cara. Inclusive as redes sociais, né? A preocupação com as redes sociais é uma iniciativa tua, né? Tudo. Na verdade,
a gente quando teve lá a gente estava na Bradesco, né? Eu entrei no Pop Bola, no Rock Bola, né? Que agora a gente tem o programa Rock Bola, que o nome é nosso também, no canal do Pop Bola. A gente, quando entramos, estávamos na Bradesco, e talvez 2 ou 3 meses depois a gente saiu de lá. E a história do Rock Bola e do Pop Bola sempre foi no rádio, né, cara? Sempre foi, teve passagens pela TV e tal, mas de fato sempre foi no rádio. E aí as redes sociais, elas ainda eram muito... Era um processo muito embrionário ainda, muito incipiente. Mas eu já vinha de um programa que eu fazia na CCA, que era o Penetra, que na verdade, cara, era todo voltado para a rede social. Todo. Eu consegui perceber. E ali eu tocava de frente mesmo, tudo, né? E eu comecei a perceber, até porque a gente estava na época na Rádio Tropical, era um dial que não tinha tanta procura, então eu comecei a perceber que ali nas redes sociais, tinha um baita de uma possibilidade, E aí começamos a fazer lá vídeos e tal, tudo focado para o programa no rádio, né? Usávamos plataformas de áudio no SoundCloud, enfim, Mixcloud, enfim. Puts. Quando eu cheguei no Pop Bola, eu já carregava isso comigo, e a galera ainda estava um pouco lá no negócio do rádio, entendia a internet como algo complementar. Logo, com 3 meses, a gente saiu da Bradesco, e aí chegamos a um ponto, vamos fazer o quê? Né? Vamos fazer o quê? E ficou naquela caramba, e agora? Tal? O Rock Bola dificilmente fica fora do dial, né, cara? Volta e meia sempre tem um convite e tal, mas vamos fazer o quê? E uma coisa que eu sempre percebi, que eu comecei a perceber no Rock Bola, no Pop Bola, é que a galera, era uma galera que seguia sempre o programa, mas que às vezes se perdia, né? Porque, tava na rádio tal, os caras saíram da rádio tal. Então aonde? Eu vai procurando. Eu falei, cara, a gente precisa ter um lugar fixo. E esse lugar fixo é o YouTube. Eu acho que é o YouTube. Entendeu? Então hoje, por exemplo, a gente está no YouTube, acabou. Vamos para a televisão? Pode ser. Vamos para a rádio? Pode ser. Mas a gente está no YouTube. Então, se não der certo lá na TV, a gente teve uma oportunidade na TV, tivemos um convite de novo da própria rádio, mas são convites que não nos interessam, pelo menos nesse primeiro momento, não nos seduzem muito, mas não estamos fechados, é óbvio que não. Mas as redes sociais é a nossa casa, cara. Ali é a nossa casa, a gente faz o que a gente quer, que a gente bem entende. E agora, então, mais do que nunca, porque a gente agora está metendo a mão na coisa mesmo, né? Porque a gente tinha uma equipe e tal, e agora não, agora a gente está metendo a mão na coisa mesmo. Então, é nosso mesmo. Então, estamos felizes da vida no YouTube. Agora, é claro, né, cara, que nada está fechado para coisa nenhuma, né? Não, e é assim que tem que ser mesmo, no final das contas. Mas você estava falando da questão das redes sociais, né, e de trabalhar com o rádio e de trabalhar também com as redes sociais. Isso aconteceu no Penetra. Isso. Quando você tinha lá a rádio Tropical e depois vocês foram para o YouTube, né? Era isso que eu ia te perguntar. Essa diferença ela foi sentida num primeiro momento pela equipe de quem? Do Pop Bola? Não, do Penetra. Do Penetra? Cara, na verdade não, porque era uma galera assim, não muito, pelo seguinte, porque era uma galera que não tinha muita experiência, né, cara? Então era tudo muito novo. Então fazia parte, entendeu? A grande dificuldade é quando você tem um modelo, e aí eu vou te dar um exemplo, que é o exemplo que a gente teve na Rádio Globo. A Rádio Globo, que hoje inclusive usa até vinhetas nossas ainda, né? Eu gosto disso, tá? Ainda tá lá usando lá nas transmissões. Mas a Rádio Globo, que é um veículo tradicional, né? Muito tradicional e tal, quando a gente chegou, porra, bicho,
todo mundo ficou muito pé atrás, né? Porque, cara, a Rádio Globo é extremamente tradicional, né, cara? Extremamente tradicional. Então, num primeiro momento, houve uma até falta de entendimento do tipo de piada que a gente fazia, do tipo de brincadeira que a gente fazia entre as próprias pessoas dentro da Globo, né? E fomos muito bem recebidos, foi ótimo, não tenho o que se dizer. Mas as pessoas não entendiam muito bem. Tem uma passagem lá interessantíssima, que foi uma ocasião do time do Flamengo, que teve um negócio de uma festa da Estelinha, ficou conhecido como a festa da Estelinha, você lembra disso? Do Hélio. Lembro. O treinador era o Oswaldo de Oliveira, e aí o diretor do Flamengo, eu não me lembro como é que foi, acho que o diretor do Flamengo puniu o atleta, o Paulinho, uma coisa se afastou, e aí deu um quiprocó, porque o Oswaldo Oliveira ficou meio invocado, né, porque meio que passou por cima dele. Né? Pará também estava no meio da confusão. Passou por cima dele, uma história assim. E aí, cara, eu levantei lá na época no Globo Esportivo, a gente participava, entrava, fazia o programa e depois ficava um pro Globo Esportivo, que era para justamente rodar audiência, pra galera conhecer e tal. E aí eu dei uma zoada, cara. Eu falei, pô, Oswaldo Oliveira ficou invocado porque não chamaram ele pra festinha, não sei o que. Zoando, né? Cara, os caras entenderam completo. O Heraldo, grande Heraldo Leite, grande mestre Heraldo Leite, entendeu outra parada, entendeu que, porra, não tem razão, o Oswaldo Oliveira e não sei o que, fizeram uma outra leitura, cara, que eu falei, porra, tudo bem, já que entenderam assim, tudo bem. Mas eu tava zoando, cara, tava zoando. Então, eu acho que a maior dificuldade, respondendo em relação ao Penetra, é quando você tem uma galera já cascuda, acostumada a fazer um modelo, então qualquer mudança é diferente. Lá não, lá era a galera, porra, toda aberta pro novo, cara. Então, absorveu aquilo, porra, otimamente, super bem, super tranquilo, entendeu? E Alex, esse talento que você tem para caça-talentos, que vem daquela época do Penetra, esse olho que você tem, você bate as vistas em alguém, você fala, porra, esse cara pode fazer esse tipo de coisa. Cara, isso é um negócio curioso, cara. Porra, caça-talento eu acho que é um negócio poderoso demais, né? Forte demais. Eu acho que não é isso, né, cara? Porra, quem sou eu, caça-talento? Mas achou alguns nomes até dentro do próprio Penetra. Desviou funções, os caras se encontraram. Verdade, fez sujeito que não falava para praticar jornalismo. É verdade, cara. É verdade. Porra, assim, o que mais me orgulho, foi o Cebola, né? O Caruncho. Grande Carlos Caruncho. Carlos Caruncho, que inclusive a gente até não tem tanto contato mais, porque ele enveredou por outros caminhos e tal, mas a gente continua, volta e meia a gente se fala, mas é um talento, e eu tenho ainda vontade de trabalhar com ele, porque é um talento, cara. Ele é muito agradecido, ele sempre fala em você. E ele é um talento, ele é um dos caras mais talentosos que a televisão, que o rádio estão deixando de fora, cara. Ele é muito talentoso. E aí, eu fazia, pra você ter uma ideia, a gente montou lá o Penetra, aquela coisa toda, e na época, quem era o nosso professor era o Fábio Azevedo, né? Fabinho Azevedo, que teve aí na Fox e tal. E aí, o Fábio era tão fã do Penetra que ele falou, cara, tem que levar vocês pra Rádio Globo. E na época ele estava na Rádio Globo, tem que levar lá, tem que apresentar e tal. E me apresentou lá na época pro diretor da Rádio Globo. E o diretor da Rádio Globo falou assim pra mim, cara, escreve aí um programa. Eu falei, beleza. Escrevi um programa. E aí foi curioso, que eu escrevi o programa e fui convidado para participar, né? Fui eu que escrevi, mas fui convidado, eu era um convidado, tá? Aí depois eu escrevi lá, colocamos lá, na época era o Gasparetti, que também era a nossa padrinha e madrinha lá do Penetra, enfim. E aí, nessa oportunidade, cara, eu levei o Cebola, cara, o Carlos Caruncho, para participar lá e no programa do Maurício Menezes. Eu fui participar do Maurício Menezes e tal, de noite,
não me lembro qual era o nome do programa dele, agora eu não me lembro. Eu ia falar que era o Plantão de Notícias, era mas plantão, não era, não é? Era o Plantão? Plantão acho que era. Eu não lembro. Eu sei que era na Globo, era de noite, acho que era sexta ou sábado à noite, um horário assim. E o Cebola tava lá, e aí eu fiquei lá para fazer esse programa que eu tinha escrito, na época com o Gustavo Henrique, que o Dando Choque, né? E o Gasparetti. Fizemos também lá com. Como é que é o nome dele, gente? Daqui a pouco eu lembro. Que tá, inclusive, que é o locutor do Flamengo oficial, que tá lá se não me engano, na FM O Dia, o Alan Oliveira, que é outro gênio. E aí eu fiquei com o programa do Maurício Menezes. Eu tô lá e tal, o Maurício aí fazendo aquelas piadas e tal, não sei o quê. Minha vibe não é muito isso, né, cara? Minha vibe é mais na provocação, na brincadeira, né? E tal. E eu olhava pro Cebola e caramba, quero botar o Cebola nessa parada, quero botar o Cebola aqui, e sentado ali na Rádio Globo e nada e tal. E pá, e o Maurício não dava deixa, e o Maurício virou pra mim contar piada. Eu falei, porra, Maurício, mas minha praia não é contar piada. Minha praia é a provocação e tal, mas aí, pô, foi a deixa. Mas eu tenho aqui, eu tava subindo aqui, passei aqui, tem o porteiro, o porteiro que tava ali e tal, não sei o que, ele, pô, chama ele, aí pronto, cara. Cebola abriu a boca, sem sacanagem, ele abriu a boca, na semana seguinte ele tava contratado. Na semana seguinte ele tava contratado pra participar. Só que aí, cara, é aquele lance, faltou experiência e meio que detonaram assim, sem querer ele, porque começaram a colocar ele pra fazer coisas que não eram da praia dele, entendeu, cara? Escrever, o Cebola é um cara do improviso, é um cara, entendeu? E aí acabou colocar ele pra produzir, colocar na produção de... E não é dele, mas é um talento que eu ainda vou resgatar, cara. Ele é espetacular. Espetacular. E aí, cara, peguei. No Penetra, um era esquizofrênico, o outro era gago, era assim, eu pegava as figuras assim que na verdade são talentosíssimas, mas que não atendiam aquele modelo, né? Tem uma situação, tem um programa que vocês foram fazer carnaval. Cara, aquilo dali é hilário, cara. Tem o do carnaval e tem o da Lapa, que eu tava assistindo, que também, pô, as tuas caras e bocas, cara. Pô. Cara, aquilo ali foi impagável, muito bom. E aí, cara, foi onde surgiu a possibilidade do Pop Bola, né? Porque na época eu fazia, e tem uma vibe muito parecida com, né, da brincadeira, da zoeira, só que não se falava de futebol, futebol eu sempre levei muito a sério, porra, negócio de futebol, caio na pilha, fico puto. E aí, na época, o Vaguinho saiu, quando o Vaguinho saiu do Pop Bola, porque ele tava com um negócio de um horário complicado, tá, de ir pra TV e tal. Tava naquela de começar a querer ir pra Globo, né? E aí... E aí, cara, o Fábio Azevedo falou, pô, cara, por que não vai lá fazer teste? Eu falei, Fábio, não vou não, porque vai falar do Vasco, vai zoar o Vasco, eu vou ficar puto, vou xingar lá. Eu falo, mas é isso mesmo. Eu falei, não. Vai, eu falei, não vou não. Aí o Fábio tanto que insistiu, eu falei, tá bom, vou lá. E aí, cara, participei do que a gente diz que é o maior reality show que rolou no rádio. Porra, foram 2 meses, né? Com 16 participantes, né, cara? Eu ia te perguntar isso também, né? Qual é a lembrança mais viva que você tem desse processo monstruoso? Cara, a lembrança mais viva que eu tenho primeiro foi a votação, né? Que é uma votação que a gente tinha, na verdade, tinha um site, um blog extraoficial que levantou o negócio de uma votação, e aí eu sou muito competitivo também. Eu falei, porra, não vou perder essa porra, não vou. Aí comecei a apelar para todos os amigos, pro pessoal votar e não sei o quê. Produzi muita coisa legal, cara. Tem uns vídeos, cara, muito divertidos. Eu fiz paródias com aquele filme Os Filhos de Francisco. Como é que é? Filhos de Francisco. Dois Filhos de Francisco. E aí eu fiz uma paródia com aquilo, colocando a ficha lá, vota no Calheiros. Fiz ali uma versão para aquilo. Várias paradas divertidas. Então o processo foi duro, né?
foi duro de briga no sentido de divulgação e tal, mas foi muito prazeroso, cara, foi muito prazeroso. E na grande final, né, cara, na grande final em que todo mundo participou e eu fechei com um grito de casaca, e aí todos os concorrentes, que não eram mais concorrentes e são amigos até hoje, Joey Ribeiro, o Caroço, essa galera toda, e quando eu gritei, puxei o casaca ali no sentimento do vascaíno, todo mundo, porra, vambora, seja quem for, é tudo vascaíno. Então foram os 2 momentos mais legais, cara. Cara, eu assisti esse momento pelos olhos do Roberto Rocha, né, que era um cara com quem eu tinha contato naquele instante. Eu cheguei a fazer algumas edições do Minuto de Silêncio com ele, podcast, e aí, porra, ele estava participando do processo também, e foi sofrido, cara, foi sofrido por todo mundo. Agora, esse resultado, tá, você entrou, e tava lá o Vaguinho já há 12 anos. Em algum momento você passou por aquela situação de ter que ficar na sombra, de ter que enfrentar a saudade de algumas viúvas? Porra, até hoje. Porra, ainda tem viúva, cara? Normal, cara, normal. O Vaguinho é um grande cara, um grande amigo, um cara parceiraço. E aí, cara, porra, mas até hoje tem isso. E assim, por um outro lado, o que foi mais legal nisso tudo é que em momento algum, e isso é uma coisa que eu sempre falo, que não era o Vaguinho é o Vaguinho, o Calheiros é o Calheiros, né? É outra parada. E assim, acredite, cara, eu nunca peguei absolutamente nada pra ouvir, pra me inspirar. Não, eu sou ele nunca quis tirar o lugar de ninguém, substituir, entendeu, cara? Não tem isso, cada um com a sua forma. Eu acho que isso é que é legal e que mostra que tem espaço para todo mundo. Inclusive, quinta-feira agora, faremos lá no canal do Pop Bola, já fica aqui em primeira mão, eu e Vaguinho faremos lá o de Vascaíno para Vascaíno e vamos fazer junto. Quinta-feira. Que parada agora. Bacana. Quinta-feira? Quinta-feira que horas? Quinta-feira, a partir das 18 horas, faremos lá o de Vascaíno para Vascaíno. Toda quinta-feira a gente faz, né? Cada um tem o seu dia no Pop Bola, no canal Pop Bola, de fazer o seu time, e o meu é quinta-feira, e nessa quinta-feira o convidado, que não é convidado, que é da casa, será o Vaguinho, né? Então, assim, mas até hoje tem, cara. E aí ele também já faz de sacanagem, ainda faz achando que eu caio na pilha, mas, porra, aí, ainda sacaneia, mas, pô, volta mais brincando com ele. O projeto anterior que a gente tinha tá morto há 7 anos e até hoje ele fica de sacanagem, né, de vez em quando, chamando pelos outros durante as lives pra zoar, pra avacalhar. É mais do que normal. Agora, você falou que leva o futebol a sério, Alex. Mas, cara, já teve história de futebol de coturno, com camisa do Olaria. Ah, teve, cara. Pô, tu tá sabendo legal, hein, cara? Porra, teve, cara. Eu já tive minha época que eu fui punk, né? Sempre fui o cara do rock and roll. Então eu tinha minha época punk lá e a gente jogava. A gente tinha... Isso, porra, cara, isso deve ter, sei lá quantos anos, cara. A gente jogava... Você, Stevenson e Kleber. O nosso time era o time do Olaria. Na verdade, a gente jogava um golzinho, fazia ali um negócio de um golzinho, e a gente tinha o Olaria inspirado naquele violento time que tinha Márcio Rossini e tal. Então, na verdade, a nossa preocupação era agredir os adversários. É coisa de moleque, mas é coisa de moleque mesmo, porra, pra galera saber aí que era coisa de 14 anos de idade, porra, coisa de moleque, de garoto mesmo. Então, o nosso time era isso, era na porrada, era só. E o Olaria, então a gente tinha o uniforme do Olaria, porque o Olaria, aliás, o Olaria tinha um zagueiro chamado Edson Vampiro, cara, que era um zagueiro... Eu lembro disso. Então, que era um zagueiro assim, Edson Vampiro, porra, então a gente tinha, porra, jogador que dá porrada, aquele negócio do futebol daquela época do Castor de Andrade, que tinha aqueles que Márcio Rossini, mas que a porra era... Mas quem batia era o pobre do Márcio Rossini, levou a fama. Mas quem batia mesmo, quem dava sapatada era o Nunes, Márcio Nunes.
Quem quebrou o Zico foi o Márcio Nunes, mas o Márcio Rossini também batia arrumado. Márcio Rossini, o Oliveira, que era um negão forte pra dedéu. Oliveira. O Oliveira, tinha o Tecão, tinha uns caras lá que batiam. Antes já tinha o Moisés, já tinha uma galera ali. Porque o futebol antigamente tinha isso, né, cara? O zagueiro era sinônimo de truculência. Então o time do Olaria era essa brincadeira que a gente fazia lá. E era temido porque a gente batia arrumado, caprichado. E jogamos algumas vezes para demonstrar. A demonstração de violência era com coturno, com pulseira de prego. Era isso, cara. Cara, e a fixação pelo futebol era tão grande que você chegou ao ponto de desenhar escudo, fazer uniforme da Adidas pro time Roca, né? Porra, cara, tu tá sabendo legal mesmo. A gente tinha lá. Aí depois a gente montou um time legal, assim, aí já não era mais tão violento. Era violento, mas não era tão violento assim. E aí tinha o Roca lá, que era o time lá da General Roca. E a gente. A única coisa que nos tirava do sério é quando jogava com a Playboyzada. Quando jogava com a Playboyzada, aí a gente achava inadmissível, playboy de condomínio ganhar dos malucos que eram, da rua, né, cara? Não pode ganhar. Não pode ganhar. Maluquinho com chuteirinha toda arrumadinha não, temos que ganhar, nem que seja na bolacha. Aí era isso, e aí a gente jogava essa pelada. Mas é tudo coisa de garoto, né, cara? Eu sei, pô. 16 anos. A gente chegou a jogar contra na Atlética, você chegou a jogar quadra de bobeira algumas vezes, e a gente chegou a jogar contra. Mas coisa assim, muito de passagem. Agora, trocar para uma coisa um pouco mais séria. Você também fez um documentário, muito mais sério até, né? Você fez um documentário chamado As Várias Faces da Morte. Cara, você pode falar um pouco sobre ele e os motivos que te levaram a produzir? Na verdade o nome é Sala do Silêncio. Sala do Silêncio. Que mostra várias faces, né, cara? Foi um documentário em que eu fiquei... Eu sou assim, né, cara? Como eu te falei, minha cabeça o tempo todo ela fica trabalhando. E aí, certa vez, eu estava lendo, eu gosto muito de filosofia, gosto de estudar demais e tal, de ler. Agora nem tenho tido muito tempo, até, enfim. Mas me veio um questionamento, assim, né, cara? Me veio um questionamento das pessoas que dependiam da morte para continuar vivendo. E aí eu fiquei pensando nisso, imagina se acabasse, se ninguém mais morresse, como é que seriam essas pessoas que dependem da morte para viver, né, cara? Então, legista, os legistas, os papa-defuntos, os coveiros e tal. Então eu fiz esse trabalho, conversei com um antropólogo que estuda sobre isso. Eu ainda não consegui, cara, tirar do DVD para colocar no YouTube. Eu tô querendo ver se eu consigo fazer isso, porque é muito policiais, legal. Você também conversou, policiais. Gente que tinha perdido pessoas há pouquíssimo tempo, para falar um pouco sobre isso. Isso tem uma cara do Intermitências da Morte também, do José Saramago, né? Mas não é um documentário, gore, né? Não é isso, não é uma parada... Não, eu entendi. Entendeu? Mas ele tem uma questão até poética, cara. Então, assim, pra você ter uma ideia, eu conversei com... Aí, por que Sala de Silêncio, né? Porque é uma sala que tem no Inca, ali próximo ali ao Engenho Novo, tem um Inca ali de pacientes terminais, cara. Então, assim, eu tive o desprazer de ir lá recentemente. Cara, e assim, é uma energia, por exemplo, os voluntários, uma energia que é um negócio impressionante, cara, que lidam com a morte ali. E lá tem uma sala que é chamada Sala do Silêncio, que é uma sala que tem uma cachoeira, assim, tem uma sonorização, é um ambiente propício para os familiares e tal, das pessoas que estão em estado terminal. E, cara, aquilo me deixou muito impressionado. Tem um livro lá de presente. Então, isso tudo me deu essa ideia e eu montei isso com mais a colaboração de uma galera e conversamos com muita gente e com muitas coisas interessantes, cara. Por exemplo, um coveiro, cara, que lançou uma música do Raul Seixas. O cara tem mais de 4 mil livros, não sei o que. O cara inteligentíssimo, o cara coveiro,
porque ele vem de família de coveiro. Um negócio assim... Caraca! Inimaginável, bicho. Inimaginável. E aí ele canta a música do agora não me lembro. Trem das Sete. Não, acho que não é Trem das Sete, não. Trem das Sete é do Demônios da Garoa. Não, é o... Aquela do Raul Seixas, Raul Seixas que é olha o trem, vem chegando, nanana. Cara, essa música... Sei. Sabe qual é? Depois dá uma lida nessa letra, cara. Depois dá uma lida nessa letra e ele falou pra gente assim, cara, que trem é esse se não é a morte? E eu fiquei impressionado com aquilo, porque a letra é exatamente isso. Então o documentário é muito legal, muito legal. Eu tô querendo colocar no YouTube. Mas muito seria legal uma mesmo, ótima. cara. Muito legal eu fiquei muito afim quando eu ouvi falar, eu ouvi a descrição, eu falei, pô, eu tenho que perguntar sobre isso. O Bilula tá falando Trem das 11, eu acho que é isso mesmo, Bilula, Trem das 11, né? É Trem das 11? Eu acho que, cara, é impressionante, cara, impressionante. Agora, já fiz muita coisa, já escrevi longa, escrevi... Na faculdade você também andava para cima e para baixo com textos do que seria um livro, né? Cara. E isso teve andamento? Cara, tá parado ainda, né? Porque, na verdade, eu tô com 2 trabalhos parados, assim, em relação a isso. Na verdade, 2 não, 3, cara. Um sobre o VAR, que eu começo, às vezes também começo a dar uma parada, mas eu quero ver se eu agora aproveitar a pandemia, né? Essa coisa da pandemia, de trabalhar mais em casa e de na verdade, estar estabilizado trabalhando assim para fazer. Um fala sobre o Vasco, na verdade, são jogadores que sofreram todas as perseguições da torcida. Então, opa, tô aqui. Minha bateria tá indo pro brejo. Eu tenho aí, por exemplo, de Júlio dos Santos, passando por Edinho, por Claudemir, até Rômulo das antigas, jogava com o Roberto, entre outros jogadores que a torcida pegava no pé, Henriques da vida, que a torcida pegava no pé, que pegava no pé. Oi, tô aqui. Então tenho esse trabalho, tem um outro trabalho que é de um cara que quer ser santo, e aí ele percebe que para ele ser santo ele precisa fazer milagre, mas para fazer milagre ele tem que adoecer as pessoas. Então é um romance que o cara é um psicopata, né? Ele começa a distribuir, ele começa na igreja como coroinha e ele vai subindo, né? É igual um trabalho, né? E ele chega padre e começa a distribuir as hóstias envenenadas para adoecer as pessoas, para curá-las. Então tem essa brincadeira. E o outro, que é o que também estava escrevendo junto com uma ex-professora minha, uma socióloga, também antropóloga, a Renata Feital, que era... inclusive eu escrevi junto, participei, né, da tese de doutorado dela, né? Contribuí lá, escrevi algumas coisas, falando sobre a vida pública e privada nas redes sociais, né? Então também é uma loucura de pessoas que se passam por outras para conquistar, né, um parceiro. Cara, então assim, mas tá parado, eu vou ver se eu consigo agora retomar esse Agora, uma outra coisa que falta, né, na nossa literatura são livros sobre o futebol, né, sobre esportes, né, mas do ponto de vista ficcional. A gente não tem muito isso, né? Como o Nick Hornby da vida. Como é que se deve esse tipo de coisa, cara? Cara, é uma boa pergunta, nesse que eu estou escrevendo, eu faço uma amarração com uma história ficcional de um jogador que está chegando a um clube grande e de toda a transformação pela qual ele vai passando, né, cara? Desde estrutura do próprio clube, né, cara? Médica, de tudo, e até mesmo a questão do status. Mas isso é puramente ficcional, meio que para justificar ou meio que para conversar com a possibilidade de um desses jogadores perseguidos pela torcida não terem
conduzido tão bem a sua carreira por conta dessas variáveis, né, cara? Dessas influências que acabam, de certa forma, podendo comprometer um pouco o desempenho dele dentro de campo, né, cara? Porque é muito sedutor, né, cara? A vida de um jogador de futebol é muito sedutora, né, cara? Claro. Então, ele manter a concentração ali naquilo que ele vai, naqueles 90 minutos, também não é uma tarefa muito fácil. Não porque ele não tenha, várias coisas favoráveis, mas exatamente porque tem muita sedução no entorno. Então essa é a ideia. Mas não sei te responder, cara, por que razão não tem muitas histórias fictícias. Eu acho que a galera gosta mais de... Eu acho que a galera gosta de puxar pela memória, porque eu acho que a memória é sempre muito presente, né? Qualquer jogo... te perguntar aqui do jogo lá de 82, lá do gol do Marquinhos, tu vai se lembrar de alguma coisa. Então tudo que tiver ali que não for realmente real, você não vai te agradar tanto. Talvez seja isso, não sei. E a gente está, infelizmente, num país de pouca leitura, né? Infelizmente, né? E a gente só torce para que isso mude algum dia. Alex, para encerrar, meu caro, para não te alugar muito, eu queria te pedir uma última pergunta, né? Autoconfiança seria uma boa palavra para definir Alex Calheiros? Se não, qual seria essa palavra? Cara, eu acho que pode ser uma, pode ser mais de uma. Eu acho que, trabalho, uma palavra, humildade, isso eu não abro mão, é outra palavra. Às vezes as pessoas, querem falar comigo e acham que é difícil. Putz, só mandar mensagem, pode até não responder, às vezes acontece de não ver e tal, mas as pessoas, tá falando, cara, não tem por que ser diferente. Mas eu acho que assim, perseverança, né, cara? Essa coisa de, talvez seja a busca, né? Eu sempre estou buscando, eu nunca estou satisfeito com uma situação. Então a acomodação é uma parada que não... Então estou sempre buscando e aprendi, embora não tenha terminado os 3 livros ainda, mas eu aprendi de não parar pelo meio do caminho, cara. Eu já tive, inclusive, participando de terapia por causa disso, porque minha cabeça, como ela é muita coisa, às vezes a gente começa a fazer 300 coisas e não consegue terminar. Então isso é um negócio que eu trabalho muito em mim, de ir até o final. Eu não desisto nunca, mas nunca. Não há palavra desistência, não está no meu dicionário. Livro no meio do caminho também, né? E texto no meio do caminho também pode ser entendido como processo de maturação, né? Tem isso. A partir do momento que você entende que quer voltar, né? Que quer, o Alex, irmão do Andinho aí, dando os parabéns pra gente pela live. Alex. Obrigado, Alex. Saudade, meu irmão. Esse daí... Grande vascaíno. Vai me xingar. Nada, não faz um troço desse, não. Então, pode ser sempre esse processo de maturação também, né? Uma vez que você planeja voltar ao texto, ele tá ali, né? É isso. Ô, Alex, já teve Dr. Castor. Cabe um Dr. Eurico? Cabe, claro que cabe. Já tem o nosso querido Sérgio Frias, um amigo lá do Grupo Casaca, já escreveu o livro. Conheço o Frias. A gente, inclusive, quando fez a entrevista com o Eurico, foi a partir do livro do Frias. O Frias é um cara profundo conhecedor e, cara, histórias divertidíssimas, engraçadíssimas, situações que se bem contadas, vão gerar muita gargalhada. Ainda muito recente, né, cara? Eu acho que ainda é muito recente, o Vasco ainda se ressente desse processo aí de, enfim, como é que eu vou dizer, tanto de idolatria quanto de demonização. Então eu acho que ainda precisa ter mais um tempo para que o tempo vai cuidar de atenuar um pouquinho as análises críticas
e conseguir extrair dali coisas, acho que divertidas, entendeu? Porque tem histórias divertidas. Cara, conversei com vários atletas, ex-atletas. Donizete conta histórias assim, cara, engraçadíssimas. O próprio Amaral também, também tem uma sacola delas. Então assim, com a participação do Eurico, então eu acho que é por aí. A partir do momento que as coisas ficarem mais tranquilas, que o Vasco entrar novamente num outro ritmo e mudanças de mentalidade, eu acho que a história dele vai caber e vai ser engraçada, vão ter coisas engraçadas. Que a gente tenha sossego ao longo desse ano, Alex, que a gente tenha um pouquinho mais de paz, que a gente possa assistir os jogos sem o olho na Bíblia, sem o olho no relógio e sem o olho na calculadora. Né? Se Deus quiser. Meu amigo, muito obrigado. Obrigado mesmo, de todo o coração. Foi um prazer falar contigo. Essa já é a segunda vez que a gente tem a oportunidade de falar. Da outra vez foi no meio daquela confusão toda do Pop Bola. Mas, assim, só eu e você a primeira vez. E está sendo um prazer. Foi um prazer observar a tua história, observar a tua caminhada e ver o quanto faz sentido quando você fala que não desiste nunca, né? Porque é isso que a tua história conta, meu amigo. É verdade. Cara, só que eu te agradeço, é sempre um prazer. Agradecer a todo mundo que acompanhou aí. É sempre um prazer e será sempre um prazer. O canal está aberto, as portas estão sempre abertas, é só convocar e pode contar que a gente está aí junto para trocar ideia. Sempre um prazer. Obrigado. E agradecer a Anderson Ramos, agradecer a Miguel Marques, agradecer a Carlos Cebola, Marcelo Zali, Stevenson Jorge, Fábio Azevedo e Escola de Cinema Darcy Ribeiro. Nossa, a galera isso aí. É isso aí, meu amigo. Eu não sei qual é o esquema, porque como foi você que chamou a live, se puder salvar depois para eu recuperar, eu agradeço. Eu vou ver como é que vai ser aqui. Eu acho que sim. Vou encerrar aqui e salvo. E aí a gente... Se não, também é o seguinte, se não salvar, você já marca outra aí, a gente faz outro papo. Tá tranquilo, meu querido. Fique com Deus. Axé. Tamo junto. Um abraço.